Olá pessoal, tudo bem? Professor Maicon, professor de Sociologia. Hoje vamos falar aí sobre a população brasileira, a diversidade nacional e regional. E para entendermos essa diversidade, vamos tratar aqui de o Índice do Desenvolvimento Humano, o IDH. Então, para a gente entender a diversidade que existe no nosso país, nós devemos compreender sobre os problemas sociais que existem nesse país também. Por quê? Porque os problemas sociais refletem basicamente essa diversidade populacional, né? Essa diversidade regional e nacional, né? Que existem nos territórios. Então, cada território, cada região do país apresenta uma peculiaridade, né? A gente vê não só a diversidade cultural, né? Mas essa diversidade, né? Dos problemas sociais, né? Então o IDH é produzido pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento PNUD, né? E traz uma medida do avanço das sociedades com base em 3 componentes. Então o IDH vai avaliar aí os 3 componentes que são a expectativa de vida, a renda e a educação, certo? Então esses 3 pontos aí, né? Renda, educação, saúde, expectativa de vida, são os pontos essenciais dessa medição do Índice de Desenvolvimento Humano, né? E nós vemos que esses 3 índices, né, eles são variados nas diversas regiões, né? Então, o IDH então vai ver aí a vida longa e saudável, né? Esperança de vida ao nascer, certo? Né? A questão da mortalidade, né? A longevidade dessa vida humana, né, em determinado território, né? O acesso ao conhecimento, né, é a partir das idades, certo? A partir de cada idade, o nível dessa escolarização por idades, o término dessa escolarização por idades e o acesso à educação, né? E o padrão de vida, né? A questão da renda per capita por família, né? Então nós temos um cálculo aí do Banco Nacional, né, que avalia a questão de tantos dólares por pessoa, né, para ter uma condição básica de vida, certo? Então esses 3 fatores aí, né, que nós temos para medir o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, né? O IDH de um local, através da média geográfica, né, e aí estamos falando aí também na questão da demografia, né? Desses 3 fatores, obtém-se um valor que varia de 0 a 1. Então, quanto mais perto do 0, pior. Quanto mais perto do 1, melhor, né? Então, a gente vê aí que as cidades que se aproximam mais do 1 tem o IDH, o maior é o IDH de um local, né? Quanto mais perto do 1, então, maior é esse IDH, certo? Ali não está aparecendo as imagens, mas temos algumas imagens ali que representam o desenvolvimento, né? É um ranking mundial, temos ali a Noruega como o primeiro país, né, com o melhor ranking de desenvolvimento. O Brasil ali está na posição 79, né, com 0,754 de CDH, certo? E os mais baixos aí, o pior é a República Centro-Africana, né, com 0,352, né? Fonte do G1. A tabela de desenvolvimento. Então, países com IDH muito elevado variam entre 0,800 a 1. Países com IDH elevado varia de 0,700 a 799. Países com IDH médio varia então entre 0,555 a 0,699. O Brasil então está com o IDH no índice elevado, que ele está acima de 0,700 a 799, né? E os países com IDH baixo, né, são os países com um valor menor que 0,555, certo, pessoal? Então é muito importante a gente avaliar essa questão do IDH para entender os problemas sociais. Então nós temos os países aí, ó, representados. O Brasil aqui na posição 79, né? Está abaixo de muitos países aí, né? Que nós conhecemos, como o México, por exemplo, né? Do Líbano, né? Então, alguns países aí
que o Brasil está abaixo, né? Então temos os países com desenvolvimento baixo, né? IDH no Brasil, então vamos tratar então para a gente entender os problemas sociais que ferem, né, esse IDH no Brasil. A gente tem que entender então quais são eles, né? A gente já sabe, né, a questão da renda, do acesso à escola, à escolaridade, né, e a questão da saúde, né? Na América Latina, América do Sul, alguns países vizinhos ao Brasil representam índices de desenvolvimento humanos melhores, como o Chile, por exemplo, ficou no 38º lugar com IDH de 0,847, Argentina em 45º lugar com IDH 0,827, Uruguai em 54º lugar, né, com IDH de 0,795, e Venezuela, né, ficou ainda melhor que o Brasil com IDH de 0,767. No Mercosul, o único abaixo do Brasil no ranking é o Paraguai, na posição 110ª, né, lugar, com 0,693. Os países que se enquadram naqueles com desenvolvimento humano médio, segundo a ONU, outros países vizinhos como o Equador, né, e a Colômbia ficaram na posição, né, 89 e 95 respectivamente, né, com um IDH menor do que o Brasil. Os BRICS, né, entre os BRICS, que é um grupo econômico que o Brasil faz parte, que é um grupo econômico emergente que se une aí ao Brasil, a Rússia, a Índia, a China e a África do Sul, né? Temos aí então o Brasil, a Rússia, a Índia, como eu falei, o país atrás somente da Rússia, né, no 49º, né, IDH de 0,804. Então, na sequência entre os países do grupo aparecem a China e no 90º lugar, né, que exclui Hong Kong e a África do Sul, né, e a Índia. Temos então a China, a África do Sul e a Índia atrás do Brasil, né? Somente a Rússia que está na frente do Brasil. Desigualdade. Ao elaborar o relatório de desenvolvimento humano, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento também divulga o IDH ajustado à desigualdade. Então, um outro fator é a questão da desigualdade, né, entre as pessoas, né? A desigualdade de uma forma geral, não só a desigualdade econômica, mas a desigualdade racial, né, de gênero, são levados em consideração também. Nem todos os países têm esse índice medido pela ONU. No caso do Brasil, o PNUD afirma que, se for levado em conta o IDH ajustado à desigualdade, o índice de desenvolvimento humano do país cairia, né, de 0,754 para 0,561, e o Brasil cairia 19 posições por causa da desigualdade, gente. Países vizinhos como a Argentina e o Uruguai também perderiam posições de 6 e 7, respectivamente. Entre os 20 primeiros países do ranking, classificado entre as nações com um desenvolvimento humano muito alto, somente países baixos, como a Islândia, Suécia, Luxemburgo, ganhariam posições se levado em conta a desigualdade social. Estados Unidos, Dinamarca e Israel, por exemplo, cairiam também nessa questão da desigualdade, né? Como fala aqui o texto que eu acabei de ler, né? O IDH nas unidades da federação, né, em 2010. Então a gente vai falar aqui do IDH pensando nessa questão da diversidade regional agora, né, no Brasil. Então a gente vai ver que o IDH nas federações nós temos aqui então de 2010, tá? Que foi feito o último censo do IBGE, certo? Então aqui nós temos como primeiro lugar o Distrito Federal com o IDH de 2010, né? Geral de 0,824, né? O IDH na questão da renda 0,863, o IDH da longevidade, né, 0,873 e o IDH na educação 0,742. Vemos que o estado de São Paulo, né, São Paulo fica em segundo lugar
né? E o pior é Alagoas, né? Temos ali Alagoas como na 27ª posição entre o ranking dos estados, né, gente? Aí nós temos aqui, né, o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal, né? Que são as regiões administrativas, né, de cada estado, de cada União Federativa. Então, o índice com o IDH mais elevado é a região metropolitana de São Paulo, com o IDH de 0,7794, né, avaliando aquela questão da renda, né, da saúde, da escolaridade, né, por região. E a pior é a região metropolitana de Maceió, em Alagoas, né? Nós temos aí então, certo? Então é essa visão aí que nós temos das regiões metropolitanas, né? Aí nós temos uma comparação aqui da cidade de São Luís de Paritinga, né? Que fala aí sobre o índice de desenvolvimento humano da cidade, né? Em 91, 2000, 2010 houve um crescimento desse índice aí, né? Uma evolução, talvez pelo acesso, né? Da educação, né? O acesso aí à saúde, né? A longevidade das pessoas, né? Então nós temos aí o índice, né? Dessas cidades, né? E vocês podem pesquisar a nossa cidade, né? Que fala um pouco aí sobre essa evolução, né? Então, em azul muito alto, né? Alto, médio, baixo e muito baixo ali, com respectivos níveis de acesso aí, tá bom? A esse IDH. Nós temos a compreensão aqui do índice Gini, criado pelo matemático italiano Conrado Gini, é um instrumento para medir o grau de consideração de renda em determinado grupo. Ele aponta a diferença entre os rendimentos dos mais pobres e dos mais ricos. Então, o índice Gini vai basear basicamente na renda, né? Nessa concentração de riquezas em diferentes grupos das cidades. Beleza, pessoal? O índice Gini, então, vai pegar a renda, né? O IDH, então, vai avaliar essa questão, né? Do acesso à escolarização, do acesso, né, à saúde, né? E na questão da expectativa de vida, saúde, né? E a questão da renda é marcante também nessa questão aí da pobreza, das desigualdades, beleza? Fica assim então, próxima aula aí, né, de sociologia, vamos tratar um pouco mais sobre esse assunto. Fique com Deus aí, qualquer dúvida pode me mandar.